Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina e hoje nós vamos falar um pouquinho, focar um pouquinho sobre como preparar e a reatividade dos cloretos de acila, que é o derivado mais reativo dos ácidos carboxílicos para sofrer uma reação de adição e eliminação e nos entregar um produto substituído, da carbonila derivada desse cloreto, substituído ali com um grupo derivado de uma espécie nucleofílica. Leitura complementar para a aula, capítulo 17 do Paulo Bruce e capítulo 19 do Peter Volhard. Pessoal, como nós falamos na aula anterior, o cloreto de ácido é o mais reativo de todos, tá? Porque ele vai liberar ali um cloreto como grupo de saída, que é uma base extremamente fraca, muito estável e por isso vai favorecer a reação de adição e eliminação no cloreto de ácido. Como ele é o mais reativo, esse esqueminha eu gosto muito dele, tá? Porque ele deixa bem claro para nós o poder dessa reatividade. Tá? O cloreto de acila, como ele é muito reativo, nós podemos fazer qualquer derivado a partir dele. Tá? Então ele pode sofrer uma hidrólise, então ele pode reagir com água para formar um ácido carboxílico, certo? Ele pode reagir com um derivado de um carboxilato, uma espécie que seria isso aqui, ó. Pode reagir com isso aqui como um nucleófilo para formar um anidrido, certo? Se a gente pensar aqui, ó, ao lado, ele pode reagir com um álcool para formar um éster. Então a gente pode adicionar um álcool aqui, eliminar um cloreto para formar um éster e pode reagir com amônia para formar uma amida, certo? Qualquer derivado também de amina reage muito bem. Então se a gente tiver uma amina primária, RNH2 ou R2NH, tá? Uma amina secundária para formar amidas funciona muito bem também. Então a gente adiciona, elimina nesse cloreto e vai nos dar uma amida. Ele é o mais reativo e a gente consegue fazer tudo a partir dele. Por isso que eu falei que ele é uma ferramenta sintética excelente na síntese orgânica, tá? Porque serve para construir uma série de moléculas carboniladas. O mais importante da gente pensar aqui logo de cara é como fazer ele, tá? Como que a gente vai obter um cloreto. A gente obtém cloretos a partir de ácido carboxílico. Então, a gente precisa ter o correspondente daquele cloreto na forma de um ácido carboxílico para fazer uma reação que substitua essa hidroxila por um cloro, certo? Por isso que não faz muito sentido a gente pensar na hidrólise desse cloreto, tá? Não faz muito sentido eu fazer um cloreto para hidrolisar ele. Isso aqui é importante a gente pensar caso você vá trabalhar no laboratório de síntese orgânica um dia, que se você preparar um cloreto de ácido, um cloreto de acila, o que você tem que cuidar desse cloreto é que ele não seja exposto à umidade do ar. Porque como ele é muito reativo, rapidamente ou facilmente, ele pode ser hidrolisado para voltar para o ácido, que é o material de partida que a gente utiliza para fazer esse cloreto, tá? Para fazer um cloreto a partir do ácido, a gente faz uma reação com cloreto de tionila. É uma reação muito robusta, tá? Funciona muito bem, funciona em largas escalas, em escalas reacionais grandes, porque é muito boa, assim, funciona bem demais mesmo. Dá para fazer também com pentacloreto de fósforo, mas aqui é um pouquinho mais difícil, não é tão fácil trabalhar com pentacloreto de fósforo, certo? É muito mais fácil trabalhar com cloreto de tionila. O pentacloreto de fósforo é muito reativo à água, na presença de água chega a ser uma reação extremamente exotérmica. Já o cloreto de tionila não, funciona bem, não tem muito problema com umidade, você compra lá, é um líquido bonitinho, dá para pegar em seringa de vidro, tudo tranquilo. Então, como é a forma mais fácil, eu vou trazer só a forma mais fácil para a gente ver. O mecanismo, nós precisamos pensar sempre que a gente tem um ácido carboxílico ou um derivado do ácido carboxílico, que existe o movimento desse par de elétrons não ligantes do oxigênio em direção à carbonila para que uma ligação pi carbono-oxigênio se rompa, tá? E ataque algum centro eletrofílico, e isso acontece. Então, o carbono é nucleofílico, certo? Desculpa, o carbono é eletrofílico, mas também existe um movimento aqui nucleofílico, onde nós vamos ter esse oxigênio atacando, tá? A partir do movimento desses elétrons. Então, vai movimentar os elétrons, vai atacar o sistema, o enxofre, e vai liberar aqui um cloreto, vai eliminar já num mecanismo concertado um cloreto da molécula. E a gente forma esse intermediário aqui. Então, percebam que se liga por um oxigênio, que é exatamente esse oxigênio aqui do sistema carbonílico, tá? Se liga lá ao fósforo, a carbonila vai gerar uma carbonila protonada, dessa ligação carbono-oxigênio, e o cloreto que foi eliminado
desprotona essa carbonila, libera lá ácido clorídrico e a gente forma esse intermediário que é instável, tá bom? É um intermediário bastante estável. Formou esse intermediário, nós, na presença do ácido clorídrico, tá? Nós vamos ter a protonação da carbonila, a mesma carbonila que estava protonada aqui. Então é importante a gente saber que pode acontecer diretamente essa reação, tá? Mas muito provavelmente, aqui só para balancear as cargas, a gente vai ter a desprotonação para formar o ácido clorídrico. No meio ácido vai ser protonado novamente, tá? Porque existe essa tendência. E agora, o mesmo cloro que foi eliminado lá vai atacar a carbonila, tá? Vai atacar o sistema carbonílico, que a gente está interessado do carbono derivado lá do ácido carboxílico, que vai nos dar o cloreto de ácido no fim da reação. Então, vai atacar a carbonila, perceba, a carbonila está ativada, né? Ela está protonada, então ela fica mais eletrofílica, forma esse intermediário tetraédrico, certo? E há um rearranjo de elétrons, tá? Esse rearranjo de elétrons vai romper essa ligação cloro-enxofre, tá? Para pegar esse próton, para desprotonar o oxigênio, e isso vai nos dar um ácido clorídrico, certo? Cloro com o hidrogênio. Os pares de elétrons aqui, ó, dessa ligação oxigênio e hidrogênio, o hidrogênio saiu como um próton, então esses pares de elétrons vêm em direção ao carbono tetraédrico, tá? E quando ele chega aqui no carbono tetraédrico, ele vai formar um sistema carbonílico, tá? Já ligado com o cloro, então o cloro está ali, ó, já ligado com o cloro, e vai eliminar da molécula dióxido de enxofre. Tá? Por que dióxido só? Porque o cloro já saiu fora. O cloro saiu lá, se combinou com o hidrogênio para formar ácido clorídrico, e aí esse par de elétrons da ligação carbono-oxigênio vem em direção ao enxofre, vai formar uma estrutura linear, né? Tipo o dióxido de carbono, tipo CO2, ó, o enxofre fazendo duas ligações duplas, cada uma com um oxigênio, e forma ali o dióxido de enxofre e nos dá o cloreto de ácido. Tá? Um mecanismo novo para vocês, é um pouquinho diferente daquilo que vocês já estão vendo, mas eu acho interessante vocês já virem aqui um pouquinho para a vida real, né, da química orgânica. É mais ou menos assim que a gente faz cloretos de ácido. Tá? Uma reação robusta, funciona muito bem, muito facilmente, e provavelmente aí quem for trabalhar na indústria e tiver uma etapa de síntese lá, vocês vão acabar encontrando esses cloretos de ácido lá. Certo, pessoal? Bom, um cloreto de acila, como eu disse para vocês, pode reagir com um íon carboxilato, tá? Um íon acetato, por exemplo, para formar um anidrido acético. Tá? Então a gente pode ter essa reação, vai nos dar um anidrido, certo? O mecanismo é o clássico, gente. Agora aqui entra os mecanismos de adição e eliminação. Ataque no sistema carbonílico, tá? Rompimento da ligação π, carga negativa acumula no oxigênio, e quando ela retorna e elimina o cloro. Porque o cloro vai nos dar um grupo de saída, o cloreto, que é muito mais estável do que, que é mais estável que o íon carboxilato. Tá? Sempre lembrando do pKa da espécie protonada. O pKa aqui vai ser em torno de 5, e pensando no ácido carboxílico correspondente. E se a gente pensar no HCl, no ácido clorídrico, um pKa por volta de menos 7, tá? Muito mais estável. E aí vai nos dar lá o produto, o anidrido, né? Que seria essa etapa aqui, beleza? Uma outra reação que a gente pode ter é a reação com um álcool, né? Um álcool qualquer. Funciona com fenol também, né? Com derivado aromático ali do álcool, fenol, para formar ésteres, certo? O mecanismo, pessoal, exatamente o mesmo, tá? Ataque nucleofílico. Percebam que aqui a gente não precisa de um meio básico para desprotonar essa hidroxila, para formar um íon alcóxido, porque aqui é muito reativo, tá? A gente tem nesse carbono um momento de polo na direção do oxigênio, um momento de polo na direção do cloro, e o carbono fica extremamente eletrofílico, tá? Então, ataque nucleofílico no sistema carbonílico, forma esse intermediário tetraédrico, tá? Aí a gente vai ter uma base do meio ali, que vai desprotonar o íon oxônio, reestabelece a carga no oxigênio, né? A carga positiva do íon oxônio que foi formada, e aí nós temos o retorno dos elétrons da ligação π carbono-oxigênio que se acumularam no oxigênio, tá? Restitui o sistema carbonílico, vai restituir o sistema carbonílico e vai liberar cloreto como um grupo de saída, um bom grupo de saída, e a gente forma o éster, certo? Então, nós estamos falando dessa etapa de reação aqui, ó, esse caminho aqui, tá? Reagindo
com álcool, beleza? Mecanismo sempre o mesmo, pessoal, não muda, não muda. A presença da base é importante para ter essa desprotonação. Então, uma reação ali no meio levemente básico, que não está relacionado diretamente à formação de um íon alcoóxico, porque esse cloreto de ácido já é muito reativo, certo? Uma outra reação que a gente pode fazer seria esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui, tá? Reagindo com uma amina qualquer, aqui no caso uma amônia, para formar uma amida, certo? Então, o cloreto de ácido vai reagir ali com uma amina, formar uma amida, bonitinho, o mecanismo é exatamente o mesmo. Primeira etapa, nós não precisamos de uma espécie muito reativa do nitrogênio, porque aqui o sistema carbonílico já é muito reativo. Vai adicionar, rompe uma ligação pi-carbono-oxigênio, forma um intermediário tetraédrico. Geralmente essas reações ocorrem com excesso de amina, tá? Então a própria amina pode funcionar como uma base. Ali nos álcools que a gente viu anteriormente, o próprio álcool pode funcionar como uma base também, se a gente pensar, tá? Então, se a gente pensar no álcool, ele tem lá 2 pares de elétrons não ligantes, que pode, igualmente as aminas aqui, se tiver em excesso, a gente colocar um pouquinho mais na reação, desprotonar esse intermediário tetraédrico, né? Desprotona aqui o sal de amônio quaternário, reestabelece a carga positiva no nitrogênio e forma esse intermediário estável aqui, né? Depois a gente tem o fluxo desses pares de elétrons para o átomo de carbono, reestabelece o sistema carbonílico, ó, tá lá, minha carbonila bonitinha de novo, porque eu estou adicionando e estou eliminando, então eu vou ter que ter a carbonila no final da reação e vai liberar o cloreto como um grupo de saída. O cloreto, ó, vai se combinar com o amônio formado aqui, né? A amônia sendo protonada vai formar um NH4+, certo? E aqui a gente vai ter um cloreto de amônio, um sal de amônio quaternário derivado do cloro, como subproduto dessa reação, tá? Também, igualmente, funciona muito bem, é muito robusto e é uma baita estratégia sintética. Por quê? Existe um apelo na indústria farmacêutica muito grande pelas amidas, tá? Porque são ligações essencialmente importantes em sistemas biológicos, porque por causa das ligações peptídicas nas proteínas, que é o link ali entre os aminoácidos, tá? Sempre vai se dar ali por ligações derivadas de amidas. Então existe uma biocompatibilidade desses grupos, né, em sistemas biológicos, principalmente na prospecção de novos fármacos. Então, na indústria farmacêutica, existe um apelo muito grande para formar amidas. E aqui está uma reação que é muito robusta, muito fácil de acontecer, muito tranquila de fazer. O cloreto de ácido muito tranquilo de fazer também. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Estudamos aí um pouquinho sobre a reatividade, o comportamento dos cloretos de ácido e como utilizar eles para fazer outros compostos. Aqui talvez seja a nossa principal classe dentro dos derivados dos ácidos carboxílicos e nós vamos trabalhar um pouco dessas reações nas nossas listas de exercício. Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos na próxima aula e um forte abraço a todos.